O que a gente tem visto, inclusive com a divulgação das imagens feitas pela Polícia Civil, é a tática de guerrilha utilizada por bandidos. Eles estão fazendo treinamento, inclusive dia e noite, para quando tiver confronto, quando tiver operação da polícia, eles saberem exatamente o que fazer. Esses flagrantes foram feitos num período de 2 anos de investigação aí, e o Marcos Sadoc tem todos os detalhes, porque foram mais de 1.000 criminosos indiciados até agora, né, Sadoc? Bom dia para você. Isso, Agatha, bom dia para você, Dona, olá, Rodolfo, e todo mundo que está acompanhando o primeira edição. Então, quem está na live vai poder ver as imagens, a gente vai contando sobre o que até agora foi essa investigação. Do alto, então, com drone, os criminosos parecem aquele treinamento que a gente vê muito das Forças Armadas ou então de guerrilheiros, quando a gente vê, por exemplo, uma série ou algo parecido, ou até alguma divulgação desses grupos. Então, eles têm essas táticas, tem 2 instrutores identificados, a polícia, que aparece nas imagens, a polícia acredita que eles têm conhecimento operacional, porque os próprios exercícios ali que são feitos dão a entender isso. A gente está no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, que para a polícia também tem sido utilizado, de acordo com as investigações, pelos criminosos por conta da facilidade para escoar drogas por vários locais, tanto Baía de Guanabara, por outras comunidades, como a gente fez reportagens já nos últimos anos. As vias expressas, linha vermelha, linha amarela, Avenida Brasil, além, claro, do próprio Aeroporto Internacional. Então tem o treinamento de dia, todos armados com fuzis, tem também a rotina, acabou de passar uma imagem onde mostra o dia a dia dos traficantes, armas, carros grandes onde essas armas entram e saem o tempo inteiro, há uma segurança, nada que a gente não saiba, mas as imagens mostram o que a gente reporta normalmente com uma testemunha falando, ou então com outro tipo de ângulo, ou com alguma testemunha. Dessa vez não, a gente tem todo o relato, que são centenas de vídeos. O treinamento também é noturno, viu, Dona e Rodolfo? Sim. De noite, eles têm até a simulação da chegada dos criminosos rivais para disputa por territórios, mas também quando eles usam algumas granadas, umas bombas ali para a chegada da polícia. Por isso que o treinamento noturno também acontece. Há um trabalho ali sendo feito, apesar desses 1.100 indiciados, para saber exatamente quem participa, quem organizou. Tem uma piscina grande do lado, semiolímpica. Esse espaço todo é utilizado apenas pelo tráfico, não pode ser usado pelos moradores da comunidade. Tudo ao lado de 5 escolas e também creches. Essa rotina aí dos traficantes, do armamento, também fica claro nesse inquérito. Tudo isso na época da Delegacia de Bom Sucesso. Hoje o delegado está na Tijuca, mas é uma investigação desses últimos 2 anos. Me chama bastante atenção nessas imagens, Sadoc, é a resolução do vídeo e a proximidade. Pelo seguinte, quando surgiram os primeiros drones com câmeras acopladas, não havia zoom, Rodolfo, não havia zoom. Então, para você fazer uma imagem próxima como essa, tinha que baixar muito. E o zoom, ele faz muito barulho. O fato é que essa imagem denota que a polícia já está, no seu trabalho de inteligência, usando alguns equipamentos mais sofisticados, porque você tem o rosto ali quase de alguns traficantes. Alguns dá para ver o rosto, viu, Dá para ver o rosto em algumas imagens. Trabalho de inteligência feito durante muito tempo, mas que identificou quantas pessoas, Sadoc? Foram centenas de pessoas aí que foram... Indiciados, 1.100. Caraca. 1.100 indiciados. Agora é o próximo passo para saber o que vai ser feito ali, porque é muito assustador você saber que ao lado da linha vermelha, pertinho da linha amarela, e ali também colado a Avenida Brasil, nós temos um campo de treinamento de uma facção que domina quase todo o complexo da Maré. Tem 2 comunidades ali que são de uma outra facção. Essa facção aí é o TCP, que coordena, que comanda quase todo o complexo, assim como boa parte da ilha, salvo ali o Barbante, mas também é TCP. O fato, Rodolfo, é que a gente está numa região estratégica onde milhões e milhões de pessoas circulam, e isso é muito chocante. É o Estado observando, né? E é o Estado de fato, porque é o Estado que filmou, pelos seus olhos policiais, o que o outro lado está fazendo. Agora, diante disso, o que fazer? Que operação vai ser feita? Porque isso ocorre ao lado de creche, de escola, centros comunitários, praças de esporte. É assustador, Rodolfo. É realmente muito assustador. O que é mais ainda cretino em toda essa história é o crime escolher, né, Sadoc, exatamente aquele ponto por ser do lado de uma piscina, por ser do lado de escolas, por ser do lado de creche, justamente para ter, né,
essas crianças, esses professores, toda essa comunidade como escudo, né? Como escudo deles. É óbvio que eles escolhem também por isso. Porque eles sabem que o policial, ou pelo menos eles sabem que os policiais, eles são cobrados para isso. Às vezes até na justiça, como já tivemos algumas ações judiciais no Rio de Janeiro, proibindo a ação da polícia próximo de escolas, próximo de complexos estudantis dentro dessas comunidades. Então eles escolhem ali para ter essa, entre aspas, blindagem, mostrando o que a gente pode e deve esperar desse tipo de gente. São covardes, são vis, são bandidos mesmo, inescrupulosos, que não querem nem saber se no meio do caminho tiver uma criança atingida por uma bala perdida. Os policiais sim têm que ter essa preocupação e eu entendo. A verdade é que olhar e continuar olhando, como semana passada eu falei, das operações, dos confrontos, das mortes, mais do que no ano passado, crianças morreram esse ano no Rio de Janeiro no meio de bala perdida, no meio de confrontos. A verdade é que enquanto a gente continuar apostando que ir lá dentro, olha essa imagem do alto do drone, lotado de bandido, todos com 1 ou 2 fuzis, e ir lá tirar da mão deles, quando os caras simplesmente se instalam do lado das escolas, os traumas eles vão continuar acontecendo, as mortes também de policiais, às vezes dos bandidos, de moradores, de crianças, e as escolas do lado também atingidas e colocadas de certa forma também no meio de uma mudança total de rotina e atrapalhadas por tudo isso, mas a gente vai continuar colhendo o mesmo fruto, plantando a mesma coisa e colhendo o mesmo fruto. E aí, quando a gente olha para as autoridades que deveriam, nesse momento, estar sentadas, conversando, dialogando para montar força-tarefa, para impedir a entrada de arma no Rio, para impedir a entrada de droga, para a gente poder, com inteligência, desarticulando com conta, com dinheiro, essas quadrilhas, veja, nós estamos praticamente entrando em outubro. Hoje é dia 25 de setembro. Eu pergunto qual foi a medida já deste governo federal, através de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, por mais que eles digam de aumento de apreensões, qual é a força-tarefa envolvendo órgãos federais, Polícia Civil, Polícia Militar, até mesmo Guarda Municipal, porque tem um trabalho ali de ponta em algumas comunidades que precisa ser feito também. Qual é a força-tarefa que nós estamos montando contra as milícias e contra as facções criminosas no Rio de Janeiro? O que esse governo está olhando para isso? O anterior também não fez. Aliás, o anterior, que também era PT, antes de Dilma, o próprio Lula, nós não estamos fazendo, a gente não discute isso, as milícias estão avançando, estão saindo do Rio de Janeiro, os caras estão ficando cada vez mais armados, os caras agora treinam, fazem treinos como esse que a gente acabou de mostrar, flagrados, deveria deixar todo mundo estarrecido, em qualquer lugar do mundo parava o noticiário, no Rio de Janeiro é mais uma coisa, normal, putz, isso aí já faz parte do dia a dia, da rotina da cidade. E vida que segue, e vida que segue. Não tem uma reunião de emergência, não tem um ministro hoje, o Flávio Dino, para poder falar sobre o assunto, escandalizado com um treinamento de bandido dessa maneira, do lado das 3 principais vias expressas do Rio de Janeiro, chegada do aeroporto Tom Jobim e tudo que a gente sempre falou. Nada, nada. É normal. Afinal, isso é mais do que esperado do Rio de Janeiro. Vergonha, vergonha. A gente não caminha para tentar enfrentar no tamanho, na magnitude, na complexidade que essas quadrilhas hoje têm e com os avanços que eles fazem. A cada dia estamos perdendo, a cada dia tem gente indo embora do Rio de Janeiro, a cada dia tem gente com medo com seus traumas, a cada dia a gente perde crianças que morrem no meio desse confronto, moradores, gente que entra numa comunidade, como daqui a pouco a gente vai falar do Caramujo, motorista de aplicativo, e toma um tirambaço e morre. E nada muda, nada muda. Ah, vai lá, tem uma operação policial, que não é isso que vai mudar. A gente está falando de programa de governo, plano de governo, força-tarefa, para realmente fazer com que esses caras possam ser enfraquecidos. Nada, nenhum governo fez algo à altura nesses últimos 20, 30, 40 anos. O resultado está aí. O resultado é esse que a gente vê na imagem. Esse é o resultado triste de um Rio que definha, que perde na guerra para os criminosos, e no meio disso os moradores reféns.